A paz do Senhor a todos. Que Deus abençoe você, sua vida, seu lar e a sua família. Quero falar um pouquinho neste vídeo sobre o princípio das dores mencionado na Bíblia Sagrada pelo próprio Jesus Cristo. Ele falou acerca desses princípios, das dificuldades que antecederiam a vinda de Jesus. E nós temos visto que muitas coisas têm acontecido nesses últimos tempos, em que nós vivemos aqui nesta terra. Nós temos contemplado muitas coisas que a Bíblia Sagrada registra acerca do tempo do fim. E em Lucas, capítulo 21, versículo 7 diz: E perguntaram-lhe: Mestre, quando isto sucederá? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? A resposta de Jesus foi: Vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, é claro. Também chegou a hora, não os sigais, quando ouvires falar de guerra, de revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando à presença de reis e governadores, por causa do meu nome. Isto vos acontecerá para que deis testemunho. Pois bem, Jesus, ele estava ali do lado do templo, lá em Mateus, você vai ver, Mateus fala também, em Mateus capítulo 24, do versículo 3 ao 14, lá vai mostrar que ele estava de frente ao templo, nesse momento, ou seja, ele estava de um lado oposto, talvez tivesse uma rua no meio, ele estava do outro lado da rua, olhando para o templo, talvez, Quando ele então fala essas coisas para os seus discípulos, que estavam ali com ele, estava ali Pedro, Tiago, João e André. Os 4 discípulos estavam conversando com Jesus. Você vai ver lá em Marcos, no capítulo 13, no capítulo 13, do versículo 1 em diante. E Jesus, conversando com eles, disse: Vede. Eles perguntam primeiro: Senhor, quando acontecerá isto? No versículo 8, isso no versículo 7,
tem a pergunta dos discípulos: e que sinal haverá quando estas coisas estiverem para se cumprir? E Jesus começa então a resposta: vede que não sejais enganados, porque muitos virão dizendo eu sou. Nós estamos vivendo um tempo em que muitos se intitulam grandes influências. E também pessoas que se intitulam o solucionador de muitos problemas, dizendo eu sou importante, sou uma figura importante, tenho solução para os teus problemas. Muitos estão seguindo essa onda de pessoas descompromissados com Deus, que chegam mostrando serem a solução para todas as coisas e mostrando, querendo se igualar ao próprio Deus. E isto, Jesus nos mostra que são sinais da volta, do fim. Quando se trata desse fim, se trata também da volta de Jesus para buscar os seus, aqueles que estiverem preparados para morar com ele no céu de glória. Mas ele aqui no versículo 8, ele diz: muitos virão em meu nome dizendo eu sou. E também chegou a hora, ou seja, muitos deles estão aí. Hoje nós vemos o quanto de falsos mestres, de falsos profetas, falsos ensinadores, falsos crentes, falsos cristãos, mentirosos, descompromissados com as verdades do Evangelho de Cristo, se intitulando como personagens importantes e solucionadora dos problemas da humanidade. No entanto, a humanidade segue cada dia, na sua maioria, rumo à perdição, rumo à condenação da sua própria alma. Pois bem, Jesus recomenda: não os sigais. Teve um texto na Bíblia Sagrada onde Jesus disse que pela árvore se conhece, pelo fruto se conhece a árvore. Se o fruto é ruim, é claro que a árvore não presta, né? E se tais pessoas chegam se intitulando e não resolvem o problema, já dá para você saber que essa pessoa é um mentiroso. Jesus chama aqui de falso profeta. E Jesus continua dizendo, mas preste atenção aqui o que Jesus continua dizendo: quando ouvirdes falar de guerra, de revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que tudo isto aconteça. E nós estamos vendo nos dias atuais as guerras pelo mundo todo, as ameaças de guerra, os rumores de guerra, que tem sido noticiado pelas mídias, pelas televisões, pela internet. Nós temos visto esses rumores de guerra. Nós temos visto guerras entre países, nações. Nós temos visto as guerras políticas entre partidos, entre grupos no próprio país. Nós temos visto as guerras entre ministérios de igrejas. Nós temos visto a briga, a divisão entre homens e homens, poderosos e poderosos, uma briga tremenda pelo poder, uma briga tremenda por a maior posição. E nós temos visto esse tipo de guerra também. E Jesus, ele nos alertou sobre isso, que era um sinal que toda essa corrupção que nós vemos hoje no mundo, essa roubalheira, toda essa corrupção que nós vemos, essa inflamação que faz tanto mal à sociedade. Uns querem fazer tudo com o contrário que a Bíblia diz, outros querem
trabalhar de forma a conservar os mandamentos de Deus, a conservar os princípios cristãos, e por causa disso há uma guerra tremenda no meio das autoridades. Inclusive, se você for observar, você vai ver isso no nosso próprio Brasil. Uma guerra tremenda de pessoas porque não querem aceitar que aquilo que é princípios cristãos, aquilo que é coisas que Deus apoia, que Deus aprova, sejam manifestas, ou que sejam atuantes. Querem colocar de lado aquilo que é princípio cristão. Por exemplo, a Bíblia condena a prática da imoralidade. A Bíblia condena a prática de casamento do mesmo sexo, homem com homem. A Bíblia diz no livro de Levítico que não é que Deus proíbe, não te deitarás homem com homem, nem mulher com mulher. A Bíblia condena isso. E os homens querem, na sua força, fazer com que isso aconteça de forma normal. Isso é contrário aos princípios de Deus. É contrário aos princípios cristãos. E muitos falsos profetas estão pregando a normalidade, aceitando essa normalidade que vai de contrário à mensagem do Evangelho de Cristo. Pois a Bíblia Sagrada, no que diz respeito a isso que eu falei sobre o casamento, o matrimônio, diz que o homem deixará seu pai e a sua mãe e unirá-se a uma mulher. Mulher para homem, homem para mulher. Para o casamento. É a vontade de Deus. Mas parlamentares e outras pessoas do ativismo que trabalham contrário à vontade de Deus, querem que esse outro lado seja válido também. Isso são sinais de que o fim está se aproximando. Jesus disse: levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino. O versículo 11 ele diz: haverá grandes terremotos. Muitos terremotos já têm acontecido no mundo, no Brasil. E nós temos visto isso, são sinais de que o fim se aproxima. Mas também ele disse que haveria epidemias. Hoje o que se está vendo é um grupo de pessoas não pequeno, super espantado, um número de pessoas, melhor dizendo, um número de pessoas não pequeno, espantados com epidemia por nome coronavírus. Muita gente assustado, assombrado, até mesmo aqueles que dizem ter fé em Deus, muitos deles estão super assombrados, espantados, com medo. Mas Jesus falou que isto seria um sinal do início do fim. Jesus falou que quando essas coisas acontecessem, aí então o fim viria. E está acontecendo. A epidemia tem colocado pessoas e até tem mudado uma parte do nosso costume, tem prendido-nos de sermos como era há poucos dias atrás. Até a nossa forma de falar já mudou. Outrora a gente tinha aquele prazer de pegar, apertar a mão do companheiro, do irmão, da irmã, do amigo, e até isso mudou, porque nós estamos vivendo em meio a um assombramento por causa de uma pandemia, de uma epidemia, que em outras traduções diz pestes. A Bíblia também fala da fome em vários lugares e outras coisas espantosas. E tudo isso tem acontecido. E nós estamos vendo nos dias atuais.
Nós estamos vendo que nesses últimos tempos, até mesmo aqueles que professam a fé em Cristo estão assustados com os sinais que estão acontecendo. Jesus disse que aconteceria sinais espantosos. Mas Jesus disse que não era para nós se assustar. Jesus disse que era para nós ficar tranquilo. Por quê? Nós estando em Cristo, nós estamos habilitados a enfrentar o sofrimento, a enfrentar as dificuldades. Quando o homem está em Cristo, ele está verdadeiramente em Cristo, ele está habilitado a enfrentar toda e qualquer situação, adorando a Deus, bendizendo a Deus e fazendo com que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida e cumprindo aquilo que Jesus disse: resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Então nós temos visto que o fim se aproxima. E neste momento em que o medo, em que o pânico, o pavor toma conta de muitas pessoas, é hora de refletirmos naquilo que Jesus fala, naquilo que Jesus diz. Jesus, ele nos ensina a sermos cautelosos. Ele nos ensina a não ficar assustado. Ele nos ensina a não vivermos assombrados, espantados, porque isso vai acontecer. Então, nós precisamos, nesses últimos tempos, vendo tudo isso, nos achegar a Cristo, nos reconciliar, se é necessário, com Cristo, nos unirmos a Cristo, unir-nos uns aos outros, em constante busca pela graça e pela misericórdia de Deus, unidos, de mãos unidas, buscando em Deus o socorro para nossas situações, buscando em Deus o socorro para as nossas vidas, para as nossas almas. E que nós, unidos em Cristo, possamos vencer toda essa enchente, essa onda de coisas ruins que temos visto acontecer na face da terra. E que tem permeado ao nosso meio, a nossa sociedade. Nós precisamos nestes dias, cada vez mais, nos unir para buscar ao Senhor. Não importa se trabalha ou não, temos que tirar um tempo para Deus. Temos que tirar um tempo para o Senhor. Eu ouvi um relato de que um judeu trabalhava em um certo ponto, local de trabalho, onde trabalhava outras pessoas. E ali eles trabalhavam num restaurante. Mas quando chegava 12 horas, aquele judeu tirava um tempo do seu trabalho, ia lá, se ajoelhava e buscava a Deus. E pessoas que fazem isso, tiram um tempo, seja quanto for para Deus, não vá aproveitar e tirar o mínimo do seu tempo. Mas seja quanto for de tempo para Deus, tire para buscar a Deus. Seja meio-dia, seja tarde, seja noite, seja madrugada. Há pessoas que dizem: eu não consigo orar de madrugada porque eu vivo cansado, porque eu trabalho. É porque você não entendeu ainda a necessidade.
Outros dizem, não, eu oro de madrugada porque de madrugada a fila é menor. É heresia. Deus não precisa que ninguém faça fila para buscar a presença dele. Agora, quando você cumpre o que Jesus disse, mas buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, aí sim. É por isso que devemos dedicar o primeiro momento do nosso dia em oração para Deus. A primeira coisa que você deve fazer é orar a Deus. Você deve fazer sacrifício para buscar a Deus. Às vezes queremos colocar o cansaço como desculpa para não buscarmos a Deus nas primeiras horas do dia. Mas isso não é o cansaço, é a fraqueza espiritual que nos impede de fazer isso. Não é o cansaço, mas eu durmo tarde, problema teu. Você precisa saber que buscar a Deus nas primeiras horas é para você, para a sua vida, para a sua alma e para o seu coração. Porque tudo que Jesus falou está se cumprindo. Não tem como nós escondermos a epidemia, as rivalidades, a briga, o ódio entre irmãos, as inimizades, as porfias entre irmãos, entre ministérios, são incessantes. Tudo isso mostrando que Jesus não falou nada errado, mostrando que tudo que Jesus falou está se cumprindo. E está se cumprindo à nossa vista. Você está vendo, eu estou vendo. E nós precisamos nos achegar mais a Deus. Precisamos nos aproximar mais de Deus. É isso que Ele quer. É isso que Ele deseja. Deus ama a tua alma, a tua vida e quer abençoá-la. Então busque ao Senhor. Faça o máximo de esforço para se manter na presença de Deus. Que Deus abençoe a sua vida e a sua alma. Um grande abraço a você que ouve, né? E uma coisa eu lhe digo, busque a Deus. Deixa Deus te abençoar. Deixa Deus encher a tua vida de sabedoria e de entendimento para que você vença o mundo. Para que você vença as trevas. E no dia final, você esteja com Jesus no céu de glória. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus.